Oi, tudo bem? Conforme eu prometi no outro vídeo, eu vim trazer aqui a experiência, tá bom? Então vamos direto lá pro que interessa, né? Então, conforme eu prometi no vídeo anterior, eu vou contar aqui a respeito de uma pessoa que foi tratada, que foi usada a terapia de regressão, né? Também outros procedimentos de cura, outras técnicas, tanto espírita como de apometria. Mas a TVP que foi feita também, que fez parte do tratamento. Então, nesse vídeo aqui, eu vim trazer essa experiência, tá ok? Então vamos. Primeira vez que eles tiraram eu do corpo para poder tratar esse assunto, esse caso, eu fui levado, eu só me despertei lá mais ou menos, no local. Então, quando eu me despertei no local, eu estava incorporado à pessoa que estava sendo tratada. Então, parecia que eu era outra pessoa. E aí tinha lá um pessoal comigo, uma equipe espiritual, e tinha um encarnado de um centro espírita. Esse centro espírita é ali em Santana. Conhecido também como Nuclear. Então tinha um encarnado desdobrado lá, acho que não estava consciente, e ele estava aplicando passe em mim, né? Então ele com a mão no alto da minha cabeça, e aí mandou eu colocar as mãos assim. Isso aí foi na projeção astral. E aí eu tomei o passe magnético junto com o espírito incorporado. Então foi um passe magnético de limpeza, de equilíbrio, né? Do alinhamento dos chakras. E aí eu tomei esse passe desse encarnado projetado fora do corpo, e estava lá a equipe espiritual. Então eu tomei o passe e depois eu fui beber água. Eles me deram água fluidificada. Então foi fluidificada essa. Quando eu tomei, tinha um gosto de remédio. Isso na projeção astral. Isso foi em uma projeção astral. Essa foi a primeira projeção que eu tive. A segunda eu também estava incorporado, tinha acabado de tomar o passe, eu tomei a água, e aí eles começaram a conversar com o espírito. E eles conversaram com o espírito que estava incorporado em mim na projeção astral do tratamento desse caso específico, que ia ser feito regressão, terapia de regressão. Então, a entidade passou ali, através da minha psicofonia, por um tratamento de desobsessão, né? Então teve ali um diálogo entre um encarnado, que eu não sei de que lugar que ele era, se ele era desse centro ou se era de outro, mas ele entendia de dialogar com o espírito. Antigamente era chamado de doutrinação. Ele doutrinou o espírito, conversou, e o espírito falava com ele através de mim. E aí também esse espírito ele foi para tratamento. O primeiro tinha ido para tratamento, o segundo. E na terceira vez foi a mesma coisa. Eu estava incorporado, já era um terceiro espírito. E aí houve um diálogo ali também com ele, né? Ele estava mais revoltado do que os outros, mas vinha alguém e aplicava passe, ele se acalmava. Aplicava passe no coração, parecia que tirava coisas do coração, do espírito, assim. Então foi um tratamento de vários dias só com desobsessão. Um dia, vários encarnados ali dentro daquele grupo de espíritos ali, eles levavam também espíritos aprendizes, né? Que estavam ali para aprender. Eita, nós. O primeiro passo foi esse, foi com água fluidificada, passe espiritual na entidade incorporada em mim, e a desobsessão, que era conhecida como doutrinação. Então já tinha sido aí 3 noites, mas não eram em seguidas, eu não tenho as datas exatas. Aí agora nós vamos para a segunda parte. Nessa segunda parte, eu estava no mesmo local lá, que era a casa dessa pessoa, e eu não estava incorporado. Então ela estava sentada assim, e nós conversando com ela. Então veio um mentor, incorporou em mim e começou a explicar para ela. Falou para ela assim que era um homem, né, que incorporou em mim. Falou para ela assim que ela tinha que fazer, na parte física, o tratamento, né, dentro de um centro espírita, né, que na hora das palestras que ela estivesse assistindo lá, eles iam trabalhar as energias
do local, a energia do palestrante, para poder fazer também o tratamento, porque a palestra é um tratamento. E dentro ali do que ia ser palestrado ali, ia passar ali o caminho para poder seguir. Que uma palestra, ela traz a reforma íntima, né? Ela convida a pessoa para mudar, né? Ela convida a pessoa a mudar a sua energia através dos seus atos. Então essa é uma das funções de uma palestra ali no centro espírita, no centro de Umbanda. Então, e aí, do lado espiritual, pelo que o mentor falou com ele ali, que ele estava deixando eu entender também, foi que ia haver ali também um trabalho energético ali nele, na parte mental, na parte do pretérico, certo? Então, esse outro encontro foi assim. Bom, até aqui vocês entenderam que houve vários dias que a equipe espiritual foi lá, foi feito desobsessão através da psicofonia, né? Foi levado os médios desdobrados lá, né? Na projeção do sonho, né? No desdobramento consciente do sono, né? É uma projeção astral. E foi feito um trabalho lá, igual faz aqui no plano físico, igual um centro espírita faz aqui, igual provavelmente a Umbanda também acontece a mesma coisa, né? Acontece aqui no plano físico e no plano espiritual, o tratamento acontece. Então, vocês entenderam a importância da fluidificação da água e dos passes, né, de alinhamento, de limpeza, né, no encarnado. Então, na hora que eu tomava os passes, o espírito tomava junto comigo, aquilo ali nele mexia energeticamente nele, desbloqueava, quebrava esse campo de força nele, a parte mental dele voltava, sabe? A pessoa, ela vê com clareza tudo aquilo que ela não conseguia ver. Ela consegue ter noção do que ela fez, do que ela está fazendo. Se é ruim, ela vai ver que está ruim mesmo, entendeu? Então, abre a mente da pessoa. É importante para muitas coisas, o passe magnético. E a fluidificação da água. A água, na hora que eles me davam água, eu sentia gosto de remédio. Então, ali estava entrando um remédio para o meu organismo. É magnetismo, curadores, entendeu? E vinha tudo dos encarnados. Os mentores deixavam os encarnados fazer, me dar água, me dar o passe. Tá certo? Então, vamos continuar. Agora, vamos lá pro dia da regressão. Bom, esse espírito, ele tinha um problema na parte física, que era um sonho recorrente, e depois ele ficava passando mal. O problema não era o sonho. Isso depois ficou bem claro para nós, mas nós já sabíamos. São coisas de outras vidas que fica ressonando aqui nessa vida, né? E atrapalha a pessoa, né? Desde a sua infância e até se ela não tratar, vai indo atrapalhando. Vai interferindo nas decisões, vai criando outras personalidades, vai trazendo essas personalidades de outra vida. Então é uma coisa que já está atuando na vida da agora, não é uma coisa que está dormente. Então precisa de ser tratado. E o tratamento, ele não é um tratamento leve, não é uma coisa boa para quem vai fazer, para quem vai participar dos tratamentos. Então, os médios, os terapeutas que vão, seja ele encarnado ou desencarnado, eles vão mergulhar naquilo juntos. Então vocês têm uma ideia, naquela energia, né? Então, eles não é bom para ninguém. Mas é necessário e existem pessoas que conseguem fazer isso, né? E o treinamento que a maioria das pessoas tem dentro dos centros espíritas e de Umbanda, que fazem tratamentos, eles criam essa resistência e conseguem ajudar o próximo. Então, vamos lá. Essa pessoa que a gente estava tratando, ela tinha um campo de energia terrível. Era terrível. Era um egrégora terrível. Então, a gente chegou o dia de fazer o tratamento, né? Já tinha limpado o que podia por fora, né? Vou falar assim, usar essa linguagem aí chula.
Então agora nós vamos entrar dentro da mente da pessoa. Então estávamos lá na casa dele de novo, e ele já tinha sido tirado fora do corpo, né? Ele saiu pelo processo de sono, e sono normal, então ele se desloca do corpo. Aí quando o perispírito sai, a equipe espiritual já segura ele ali, já não deixa ficar consciente se não for necessário. E nem sempre um tratamento desse a pessoa vai lembrar, só vai lembrar se isso for trazer algum benefício para ela. Então ele estava sentado, né? Sentado numa maca lá, e estava acordado, né? O corpo astral dele, fora do corpo. Só que ele não tinha noção que estava fora do corpo. Então foi colocado um aparelho. Eu falo um aparelho extraterrestre, porque é um negócio tão tecnológico para mim que eu nem compreendo o que é aquilo. Eles colocam igual uma tiara, eles colocam na cabeça, e aquilo é eletrônico, e aquilo projeta, faz uma projeção da imagem da parte mental da pessoa. E lá eles trabalham com isso igual nós trabalhamos com token aqui no celular. Eles colocam, nos computadores deles, de cada um. Então tinha gente que tinha televisão, então não é uma televisão, um tablet, né? E aí eles jogavam pro tablet, aí começava a aparecer ali o que ele estava pensando. Mas antes disso, deles colocarem esse aparelho, eles pediram para os dois médios passistas aplicarem um passe específico na região da barriga do consulente lá, que estava projetado fora do corpo. Então foi aplicado o passe, né, no pé da barriga, ali na região pra cima do umbigo, né? E ali eu não vi acontecer nada assim, saindo da mão nem nada, mas eu percebi que eu tive a intuição que estava saindo energia dos passistas. E aí o encarnado lá que estava na maca, ele começou a ficar com sonolência. Aí ele foi, mas ele não fechou o olho, ele foi dormindo, com os olhos abertos. Aí colocaram uma tiara, aí apareceu o monitor e o que estava acontecendo. Aí mostrou ele andando de novo na lagoa. E aí ele de novo, na mente dele ele já estava tipo assim, acho que era bem consciente mesmo. De novo não, não quero. Aí a equipe espiritual conectou a mente da gente de alguma forma naquele mental dele. Então todo mundo estava lá dentro junto com ele. E aí eles falaram, nós vamos dividir a carga, né, negativa, que é para ele conseguir. Né, a gente precisa, e ele vai, né, mas para ele conseguir superar e a gente chegar onde precisa de chegar, porque senão ele volta, né? Aí avisou ele, falou, nós vamos aliviar a sua carga, você não vai sentir medo. Aí o medo passou para mim, aí o dirigente lá do trabalho começou a falar, tá todo mundo sentindo um pouco de medo, mas é só mentalizar na região da barriga uma luz, para ir esse medo diminuindo. Então esse medo foi diminuindo em mim, que eu fui fazendo isso. Porque o medo está muito ligado também ao chakra cardíaco. Então eu fiz lá no meu corpo astral e funcionou, foi diminuindo. E ele não teve mais medo naquela situação, né, no mental dele. E ele começou, aí ele ele bateu de novo um galho seco lá, que ele vê aquela caixinha de madeira, e virou e viu um feto. Aí na hora que viu um feto, que veio aquela onda de energia, onde ressona aquela... Só que aí o dirigente ali do trabalho começou a falar, vai vir uma onda muito forte de energia e vocês têm que ficar concentrados. Vai parecer que vocês não vão conseguir superar esse medo, mas vão. Aí veio aquela onda de energia, nós foi sugando aquela onda de energia e tinha mais ou menos umas 7 pessoas assim encarnadas lá, desdobradas. E começamos como se diz, a pegar essa energia para não ir até ele, não atrapalhar. A gente pegava para nós essa energia e transmutava ela com essa luz na barriga. Ela virava outra coisa e saía pelo chakra. Eu senti o calor saindo. E aí o dirigente falou, essa onda vai diminuindo, né? Que foi diminuindo mesmo, vai diminuindo e ela vai cessar. Aí cessou. Aí ele deu comando pro encarnado, pro consulente, prosseguir. Ele falou assim, vai até... Ele falou bem assim, ó, você vai
Agora, até onde tudo isso começou e pulsou. Aí a tela lá estava gigantona na nossa frente, o local mudou. Aí ele mostrou ele como um padre. Ele era novo, acho que tinha lá seus 20 anos. Ele estava se formando padre. E aí ele foi convidado para ir para a capital. Agora eu não sei de que país era, se era aqui na América do Sul, se era na Europa, né? Então ele ali naquele momento ali, ele foi trabalhar, aí já pulou, deu um salto de época, né? Já tinha passado alguns anos. Aí estava mostrando ele querendo se envolver com os corruptos de dentro da igreja que ele estava sendo padre. Ele ia ser padre, ele já tinha formação de padre, mas ele não era um padre. E ele começou a participar das corrupção. Aí deram um cargo para ele, acho que para ir para o mosteiro, porque esse pessoal corrupto, eles fazem a panelinha deles. E lá no mosteiro tinha uns padres velhos lá, né? Velhos, assim, não eram tão velhos, mais velhos que ele, né? Mais experiente, 30, 40 anos, ele devia ter uns 25. E os padres começaram a fazer teste nele, né? Que eram pessoas corruptas. O que me fizeram com ele? Algumas freiras ficavam grávidas e faziam aborto lá. Tinha os pessoal que fazia aborto dentro do mosteiro, convento, sei lá como se diz. E aí entregavam, o papel dele era enterrar os fetos. Era enterrar esses fetos, dar um sumiço. Aconteceu que muitas vezes o feto veio vivo. E ele foi e terminou de matar ali aquela criança, antes de dar fim nela. Então o medo dele era disso, isso que estava ressonando, o medo dele era disso. E aí a gente pegou essa energia, todo mundo, e energia ruim, e puxamos elas também, porque o dirigente ele deu o comando, vamos puxar essa energia, vamos limpar, vamos. Aí veio aquela onda que ele estava sentindo, ou seja, ele para de sentir aquela coisa tão ruim que envolve culpa, um monte de coisa. Então a gente sugou aquela energia e transmutamos ela no chakra cardíaco, na região da barriga. E eu sentia saindo. E ela ia ficando fraca, ela vinha forte, aquele negócio ruim, uma coisa muito ruim. E depois ia saindo, dava até ânsia de vômito. Aí depois o dirigente mandou ele mais pra frente para ver o fim da vida dele. Aí ele se viu dentro do caixão. Depois mandou ir mais para frente para ver onde ele foi parar. Ele foi tirado lá que ele ficou no astral, onde as pessoas ficam enterradas. Parece que tá aqui no plano físico, mas ela tá numa dimensão do astral enterrada lá, vendo os vermes se comer, essas coisas aí. Aí lá ele foi sequestrado por um grupo de espírito. Só que aí depois os grupos de espírito que sequestrou ele, que tirou ele da cova, percebeu que ele não tinha condição mental de ser escravizado. Aí ele ficou lá, ele virou uma gelatina lá, um negócio horrível. Aí depois ele foi uma equipe de socorro e tirou ele daquela situação, levou numa melhor, deu uma condição de pensar melhor. Aí depois ele começou a ajudar os pessoal daquela dimensão. Então ele foi galgando ali, ele se arrependeu, né? Ele foi galgando ali até que ele teve acho que 4 reencarnações, muito bem antes dessa de agora. Ele teve 4 reencarnações sem saber, eles chamam de reencarnação compulsória. E diz que, assim, antes dele reencarnar, os caras falaram, olha, vai passar 4 reencarnações, nós vamos passar por elas rapidinho, mas eles vão passar por 4 reencarnações terríveis para ele purgar isso que ele fez. Então ele vai sofrer pra caramba. E foi o meio que os senhores dos karma conseguiu para ele purgar aquilo que ele tinha acumulado de coisas ruins, sabe? Porque tudo gera energia, tudo tem consequência. Não é você fez mal, você vai pagar. Não, é porque tem um tanto de energia ligada a ele, terrível, que precisa ser esgotada, e através da reencarnação. E ele ia passar 4 terríveis. E nessas 4 reencarnações ele não ia ter família. Aí
mostrou a primeira, ele foi sequestrado na Europa quando criança. E ele foi levado para um outro... Ele foi sequestrado num país da Europa, foi levado para outro país. Lá ele foi... Desde criança, ele foi estrupado. Essa palavra é muito pesada, ele foi violado. E usavam ele como prostituta. Ele se prostituía. Ele era homem e se prostituía. Aí depois viciaram ele numa droga que tinha lá, quando viu que ele começou a ficar jovem, queria parar com aquilo, com aquela prostituição, viciaram ele numa droga para ele ficar dependente e não parar. Então, fizeram isso na primeira. Na segunda, ele não teve um pai e mãe, mas porém ele não se prostituiu, mas ele foi muito humilhado. E aí foi mostrando. Na terceira, a terceira ele foi para FEBEM. Ele foi parar na FEBEM. Ele nasceu órfão também no meio da rua, foi parar na FEBEM. Lá um inimigo dele matou ele, que era uma dessas crianças que não perdoou ele, que ele tinha encarnado junto, matou ele. O processo é bem longo. O cara perseguiu ele, pediu seguro, ajuda lá eu falo FEBEM, mas o nome... Porque aqui no Brasil chama FEBEM. Mas lá na Europa era outro nome. E aí ele pediu seguro lá, tipo um lugar seguro, só que aí teve uma rebelião e mataram ele. Jogaram ele de cima da laje. Bem alto, ele se esborrachou no chão. E aí depois ainda disso, ele ainda ia para as zonas infernais, era subjugado nas zonas infernais depois que morria. Então mostrou tudo isso. Então, ele quando vem reencarnar agora, nessa reencarnação que eu tô aqui, ele já tinha passado ele já tinha limpado tudo. Só ficou a culpa e esse pouco de energia. A maioria dos espíritos envolvidos, ele resgatou, porque depois dessas 4 reencarnações, ele nasceu melhor, teve família, ele adotou pessoas, crianças, né? Ele adotou crianças, ele veio como médium e ele ajudou a curar muita gente. Então ele passou a fazer o correto. Então nessa reencarnação aqui, ele só precisava de pegar essa energia que estava lá e limpar. Então foi feita a terapia para isso. Mas olha só, o benefício que a TVP, né, a terapia de regressão a vidas passadas, traz. Aí foi finalizado, foi limpo, foi trazidas as personalidades incorporadas na gente. Não era só eu de médium que estava lá de psicofonia. Essas personalidades foi feita a doutrinação dela, como diz no Espiritismo, né, que é o diálogo com elas foram encaminhadas para tratamento. Isso tudo na TVP. E aí depois se encerrou. E o resultado? O resultado foi que a pessoa parou de ter esse sonho recorrente. Ela teve uma lembrança dessa vida. Ela comentou comigo que teve uma lembrança dessa vida. Ela falou para mim, falou, ó, tudo isso que eu tô contando para vocês aqui, ela confirmou, falando. Eu sonhei que eu sou assim, mas para mim não é um sonho. Eu acho que fizeram regressão em mim. E ele falou assim, eu não sei como que foi bom para mim. Porque dizem que fazer regressão faz mal, mas eu me sinto melhor. Mas aqui eu tô explicando por que é bom. Porque que é uma terapia. Ninguém tá indo passear ou só por curiosidade. Existe um grupo do lado espiritual que trabalham com isso, que fazem isso. Dentro dos vícios existe um trabalho. A TVP tem uma função maravilhosa, uma ferramenta maravilhosa, né? Eu já participei aqui no plano físico de tratamento de pessoas, não de TVP, mas de tratamento de pessoas que estavam tentando largar as drogas e não estavam conseguindo, se internava e não conseguia. E do lado espiritual foi feito um tratamento de regressão. Essa pessoa conseguiu ficar fazer o tratamento de limpeza química aqui e está há muitos anos já sem usar drog. Então, ela serve para tudo. Ela é uma ferramenta. A TVP, que é a terapia de regressão a vidas passadas, ela é uma ferramenta que pode ser usada por espírita, por umbandista, por apômetra, por quem quiser. É igual a apometria, é uma ferramenta também. Igual a projeção astral, é uma ferramenta também. Entendeu?
Mas tá aí a experiência. Espero que eu trouxe bastante conhecimento aí para vocês. Tá aí um pouco da minha experiência.